Ai, que dor. Ai, como dói. Só nos últimos tempos tô com esse braço aqui que tá terrível. Eu não sei se é LER, o que é. LER é aquele negócio do esforço repetido, né? Isso, lesão por esforço repetitivo. Lesão, isso, bem lembrado. Lesão por esforço repetido. Esse é o meu caso, mas tem gente que dói a coluna, dói pé do coxo, dói um monte de coisa e tal, né? Vamos falar sobre essas dores aí com o doutor Coluna, doutor tendões, enfim, essas dores todas, ouvindo o doutor Vitor Ferreira Pinho, neurologista. Por quê? Porque dados do Instituto Nacional de Prevenção de acidentes relacionados ao trabalho apontam que são a segunda maior causa de afastamento do trabalho no Brasil. E a faixa etária, principalmente dos 35 aos 49. Ainda bem que eu tô fora já, né? Mas olha, sintomas: fadiga muscular, alteração da sensibilidade, sensação de peso, cansaço em partes do corpo, perda de controle de movimentos, perda de força, cansaço, formigamento, dor muscular, enfim. Olha, 22 mil trabalhadores afastados das atividades por mais de 15 dias também por causa de LER, que é essa tal lesão por esforço repetido, uma coisa que você repete demais aí na sua atividade profissional e tal, e isso causa essa doença. E aí o problema é como resolver isso, como é que eu consigo detectar inicialmente o que pode ser, o que eu posso fazer para evitar que isso aconteça se eu não tenho. Doutor Vitor, bom dia. Bom dia, Darcio. Bom Tudo dia bem? a todos os ouvintes. Tudo bem. Obrigado pelo convite aí. A gente é que tem a satisfação de recebê-lo aqui, doutor Vitor. Obrigado Que mesmo bom. pela sua entrevista. Bom, aí são tantas dores que eu não sei nem por qual delas começar, doutor. Eu acredito que a principal dor da população em geral são as dores que afetam a coluna, né? Uhum. Tanto a coluna cervical, torácica, mas principalmente a coluna lombar. Como você adiantou, é a segunda principal causa é o segundo principal problema de saúde da população, não só no Brasil, mas no mundo. Bom, já que então tá é um na problema moda, bastante prevalente, né? já que está na moda esse negócio de fake ou fato ou fake, eu vou começar a pergunta exatamente a partir de uma conceituação que eu não sei se é popular ou se tem sentido científico, doutor. Mas tem alguns que sustentam a ideia de que desde que o homem se tornou homem eretus, isso é, desde que ele ficou em pé, e desde então, a coluna não se entendeu até agora com os movimentos humanos. Faz sentido? É fake ou fato, doutor Vitor? Eu acho que é mais fake do que fato. Mais né? fake? Eu acredito que a questão da posição ereta para andar, a coluna é desenvolvida e tem todo um equilíbrio para equilibrar o peso do corpo e os movimentos de uma maneira harmônica. O que acontece é o mau uso da coluna e da postura e no trabalho com muito esforço, muito peso, má postura, mau condicionamento físico, e aí eu acho que tudo isso, se somado, vai trazer o problema, né? Que são as dores. Uhum. Doutor Vitor, então vamos aos principais fatores, primeiramente, que geram problema na coluna, particularmente. Talvez o principal fator na nossa sociedade hoje em dia é o sedentarismo, né? A gente vive nessa correria do dia a dia, não tem tempo para fazer um exercício físico, para cuidar da alimentação. Então, o sedentarismo, o sobrepeso ou a obesidade são os principais fatores. Mas não só, né? A gente tem um fator muito importante dos problemas da coluna, que são os fatores genéticos. Então, a predisposição genética também conta muito para a pessoa desenvolver um problema de coluna. Não só o sedentarismo e a obesidade, apesar de serem os principais fatores. Uhum. E nessa questão genética, implacavelmente atinge todos de uma família que tem essa tendência ou não necessariamente todos? Não necessariamente, né? A pessoa tem uma predisposição genética, mas não é um problema que necessariamente passa de pai para filho. Né? Então pode ser que o filho tenha e os pais não. Mas a gente vê alterações de coluna, como hérnias de disco, por exemplo, em pacientes jovens, atletas, e sem nenhum antecedente, o paciente toma todos os cuidados com a sua coluna, e mesmo assim ele apresenta o problema, né? Então, esses casos, a ligação genética é muito, muito forte. Bom, se a questão é postural, e vamos imaginar que a grande maioria fica maior tempo
no trabalho, principalmente. Então, nesse ambiente de trabalho, qual seria a posição correta dessa pessoa? Vamos imaginar o que é muito comum, alguém que trabalha diante de um computador um dia inteiro, qual é a melhor posição para ele trabalhar? Para a pessoa que trabalha num escritório, que precisa ficar o tempo todo de frente para um computador, precisa estar com uma cadeira adequada, né, que mantenha a postura ereta. A altura da mesa é importante também, para que ela não fique curvada sobre o computador durante o trabalho. E também muito importante que ela faça intervalos regulares de um alongamento, por exemplo. Então, pelo menos a cada 1 hora de trabalho, ela se levantar, caminhar durante 2, 3 minutos e doutor, depois retornar à posição do trabalho. Isso é importante a gente repetir. Então, a cada hora, é preciso que a pessoa se levante um pouco, por alguns minutos, pelo menos, para alternar a posição em que ela ficou aquele tempo todo, não é? Exatamente. Até para evitar as lesões por esforço repetitivo que você citou no começo da entrevista, que são aquelas lesões que acontecem no escritório, por exemplo, são muito comuns, lesões de punho relacionadas à digitação, né? Então, a pessoa fazer essa pausa regularmente aí a cada hora diminui muito o risco dessas lesões. Atenção, gente, posição da cadeira aqui, ó. Deixa eu passar aqui a minha. Volta a imagem para cá. Então, eu tô, por exemplo, na cadeira aqui, ela tá numa altura que eu... tá bom, mas, por exemplo, você pega, né? Opa, peraí que eu mexi aqui no negocinho. Agora fica escondido atrás do computador aqui. Depois eu arrumo aqui, doutor. Mas sabe que ficou confortável? Pelo menos, deixa eu baixar um pouco essa imagem aqui que tá na minha frente aqui do notebook. Olha, sinceramente, eu me senti melhor aqui do que na posição que eu trabalho sempre aqui, né? Aí, às vezes, um ajustinho na cadeira, que essas cadeiras têm também essas alavanquinhas. Aí dá um ajuste. Ó. Melhorou aqui pra mim, viu? Ficou bem melhor, pelo menos tô me sentindo melhor. Você vê como é que é? Às vezes, num ajustinho aí. Bom, aí nós estamos falando do cidadão que trabalha nesse ambiente, são muitos. E aí, como é que fica agora? Fiquei imaginando o servente de pedreiro, o pintor, o encanador, esse pessoal que faz trabalho externo e que, enfim, enfrenta paradas aí mais complicadas. Há algum conselho que possa ser dado diretamente para eles, doutor Vitor? Esses casos são um pouco mais difíceis, né? Porque, principalmente para a pessoa que já tem um problema de coluna e já apresenta dor, o ideal seria evitar aquele trabalho que exige um esforço muito exagerado ou que tenha impacto, né? Claro, é a profissão da pessoa, não é tão simples você falar para a pessoa parar de executar aquele trabalho. Então ela tem que tomar alguns cuidados, principalmente quando for levantar um peso maior, sempre manter a postura para o levantamento do peso e, se possível, ter algum auxiliar que esteja junto, né, para que ela não precise fazer o esforço todo sozinha, principalmente quando é para levantar um peso muito grande que está no chão e precisa ser colocado sobre uma superfície, né? Então esse movimento de agachamento e essa força que a pessoa precisa fazer para retirar esse peso do chão, isso também sobrecarrega muito a coluna lombar, né? Então tentar manter a postura e, se possível, ter um auxiliar que ajude nesses movimentos trabalho, mais pesados. Né? Qual é a melhor posição? Como é que seria correto pegar um objeto pesado no chão? Eu agacho sem dobrar os joelhos ou eu dobro os joelhos e pego esse peso? Tem que fazer o agachamento dobrando os 2 joelhos, dobrando o joelho. Tentar manter a coluna o mais ereta possível e a força tem que ser feita principalmente pelas pernas, né? Mas, e não doutor a pessoa Vitor, jogar o peso nas costas. Doutor Vitor, mas aí até nisso a gente vai encontrar o tal do machismo, né? Porque o homem agachar para pegar um peso em cima do joelho, assim, pegar um peso, ele ainda tem muito disso, né? Ele vai, não, peraí, rapaz, eu sou macho. Então ele vai sem dobrar o joelho e pega o peso. É aí que ele acaba com a coluna, e só para mostrar que é macho. Tem disso, viu, doutor? Exatamente. Tem o cara que não agacha certinho, não. E isso, ao longo dos anos, a pessoa que tem esse tipo de profissão, quando ela é jovem, às vezes ela não vai sentir nada, mas aí depois... o resultado vai vir lá na frente, né? Depois de anos do trabalho. Gente, vocês podem fazer perguntas se desejarem. Eu tenho aqui o WhatsApp. Passa aí para mim o nosso WhatsApp, Felipe, aí para os ouvintes fazerem suas perguntas sobre outras dores ou da coluna mesmo. Muito bem. O nosso WhatsApp 996326200 e nós já temos perguntas já. Pode passar para o doutor Vitor. Uma ouvinte nossa, a Rosângela,
Ela falou que ela tem muita dor na coluna. Quando ela tá sentada, dói. Quando ela fica em pé, piorou. E aí ela acaba ficando travada. Então, doutor, ela quer saber se essa dor crônica, ela tem cura ou não. Bom dia, Rosângela. Obrigado pela pergunta. A dor crônica, ela tem tratamento e muitas vezes cura, né? O que é a dor crônica? É aquela dor que o paciente tem há pelo menos 3 meses. A maioria dos pacientes que têm problemas de coluna não desenvolvem dor crônica, essa dor vai se resolver, mas para dor crônica existe tratamento e o tratamento deve ser feito adequadamente. O uso só de anti-inflamatórios, analgésicos, ir para o pronto-socorro, receber o anti-inflamatório lá, a injeção, isso não resolve o problema e pode até agravar. Então, existem vários tipos de tratamento que são feitos especificamente para o paciente com dor crônica. São algumas medicações, mudanças da rotina da pessoa, os bloqueios de dor têm um papel importante nesse tipo de tratamento, mas normalmente a melhora costuma ser bem importante para esses pacientes. Alguma postura errada mais comum que também pode ocasionar danos e dores? Durante o sono, não existe assim uma regra, qual é a melhor postura para a pessoa dormir. Na verdade, tem que ser a posição que ela fique mais confortável, que ela durma melhor, né? E isso vai depender muito do colchão e do travesseiro. Então, a pessoa precisa ter um colchão firme, não pode ser um colchão muito mole, que ela afunde no colchão, ele tem que ser um colchão mais firme, da mesma forma que o travesseiro. E é importante que ela durma em uma posição que seja confortável para ela, porque às vezes ela vai se forçar vamos supor, seria melhor dormir de lado. Às vezes ela vai se forçar a dormir nessa posição, não vai ter uma noite de sono boa, porque não é a posição que ela está habituada a dormir. Consequentemente, ela vai ter mais dor no dia seguinte por não ter dormido bem. A qualidade do sono também interfere muito nas dores que o paciente vai sentir no dia seguinte, principalmente esse paciente que tem dor crônica. Tem perguntas por aqui entre os internautas aí do Facebook, Samara? Temos sim, com alguns comentários, e a Janilda Aparecida Baldega manda um bom dia, e ela diz que tem fibromialgia e dói todo o corpo. O que fazer neste caso? Aí, né, doutor? Aí fibromialgia já é um caso bem pontual, né? A fibromialgia é uma doença que causa dor crônica, né? Mas é uma dor que não é localizada, ela é uma dor difusa, dói o corpo todo. Mas entra dentro do grupo das dores crônicas. Então, o tratamento ele vai ter muita semelhança com o tratamento da dor crônica de coluna, que é o que eu falei, né? A importância de alguns tipos de medicação que vão diminuir a sensibilidade à dor, não o uso de analgésicos e anti-inflamatórios, porque isso não vai resolver, e principalmente para a fibromialgia, muito importante, o exercício físico. A fibromialgia, o paciente não costuma ter uma melhora satisfatória se ele não fizer exercício físico. Ainda que com dores, doutor? Ainda que com dores. A ideia de que o repouso é bom para quando a pessoa está numa crise de dor é uma ideia errada. Na verdade, o repouso ele acaba prejudicando as dores. É verdade, né? Verdade. Eu, por exemplo, tenho uma hernia de disco, que de vez em quando me incomoda. E eu percebo que quando eu estou, principalmente em crise, quando eu andar, por exemplo, é uma coisa que me faz bem. E quando em outros tempos mandavam a gente deitar, deita e espera passar, né? A ciência dizia antes, né? O repouso tem que ser um repouso relativo. Então a pessoa vai evitar esforço físico muito grande, vai evitar impacto, mas ela precisa ficar ativa. E se ela fica só deitada, ela vai começar a apresentar atrofia muscular, que também é uma causa de dor. Então ela vai acrescentar mais um problema à dor já existente. Pois é, e aí do quarto onde a gente está aí, viu? A gente estava falando do sono e tal. A gente vai para a sala agora. Eu tenho um colega seu que é meu amigo, irmão de motociclismo, Dr. Rubens, que nesse caso é ortopedista, né? Mas ele tem uma teoria que eu não sei se o senhor também concorda com ela, mas eu guardei isso porque ele sempre me diz o seguinte: sofá. O sofá é um problema, porque se você tiver sentado, você está na posição errada. Se você estiver deitado, você está deitado errado. O que você acha dessa teoria, doutor? Em partes é verdadeira, né? Principalmente para a coluna cervical. Quando a gente
deita no sofá, apoia a cabeça no braço do sofá, e ao invés de um travesseiro ou uma almofada, isso vai forçar a coluna e vai ser causa de dor, principalmente para aquele paciente que já tem algum problema, né? Então, a questão do sofá entra a mesma orientação da cadeira, né? O ideal seria a gente sentar numa posição mais adequada, com a coluna reta, mas é um momento de relaxamento também, se a gente viver se vigiando para tudo isso, né? Se está sentado no sofá, você tem que ficar vigiando a postura da cadeira. Aí também eu acho que perde um pouco o sentido, né? Verdade. Você vai perder aquele momento de relaxamento que você vai ter em frente à TV. A pessoa pode também ajustar, né, doutor, no sofá, uma posição em que mantenha pelo menos a coluna alinhada. Sim, e claro. Tudo. Não que o sofá seja desnecessário, não é isso. Mas do modo como a gente deita no sofá, né? Esse que está o problema. Exatamente. Talvez usar um apoio, né? Quando está sentado, sim, colocar uma almofada atrás da lombar, né? Para melhorar o apoio ali da coluna. Olha, a entrevista está muito legal com o Dr. Vitor. Mais perguntas aí, Felipe, você, dos ouvintes? Só lembrando que nós estamos recebendo várias perguntas. E então a gente está selecionando as perguntas que, de um modo geral, que vai atender a todas as perguntas de uma vez só. Tá. Então, o Lucas, ele está perguntando: se você tem na família um histórico de dores e problemas na coluna, se eu fizer exercícios, atividades físicas, posso ficar livre dessa probabilidade? Tá aí, doutor. Exatamente, é a resposta, né? A principal forma de prevenir os problemas de coluna e as dores crônicas é através do exercício físico e do controle de peso. Então, se a pessoa se mantiver ativa, fizer atividade física e controlar o peso, dificilmente de coluna para uma dor crônica. De ter uma hérnia de disco, por exemplo, que vai resolver o problema. Vai ter, ou a chance dela ter uma dor em 6 meses é muito pequena. Entendi. Então, a principal orientação que eu faço no consultório é essa: exercício físico e controle do peso. Doutor, eu agora quero fazer uma pergunta que é dúvida minha também e acho que de muita gente. Porque ao ouvir falar sobre tudo isso, e sempre tudo isso tem que ter acompanhamento médico, é bom a gente lembrar, né? É nessa hora que as pessoas ficam a perguntar: bom, o Dr. Vitor é neurologista, mas aí tem um ortopedista. E aí tem talvez até outra especialidade. A quem o sujeito deve procurar primeiro, ou se esses assuntos são multi-especialidades, doutor? Isso, é só corrigindo um pouquinho. Na verdade, a minha formação eu sou neurocirurgião, então eu sou especialista nos problemas de coluna, né? Pensando nos problemas de coluna especificamente, quem trata? Todo neurocirurgião e os ortopedistas que têm a formação ou a subespecialização em doenças da coluna. Pensando já no leque das dores crônicas e causas além da coluna, entraria o anestesista, especialista no tratamento de dor, né? Então é uma subespecialização da anestesia, no tratamento da dor crônica, e o reumatologista, quando a gente pensa principalmente na fibromialgia. Então seria o neurocirurgião, ortopedista em alguns casos, anestesista, mais o especialista em dor, e o reumatologista. Mas o começo, então, de tudo seria o neurologista, o neurocirurgião, então. O princípio de tudo. Para depois problemas de coluna. Sim. Né? Sim. E outras dores mais musculares? Por exemplo, eu estou com tendinite, doutor. E é terrível isso aqui, porque é bem do lado que eu gosto de dormir, que é o lado direito, né? E eu tô tentando entrar num acordo aqui, melhorou, tal, fiz lá fisioterapia, como é que chama? É uma chupeta lá que bota lá, ventosa e tal, tá melhorando e tal, mas nesses casos assim de tendões propriamente, né? Também se aplica a questão da postura, ou aí estamos falando de um outro complicador? Isso, eu acho que a postura tem o seu fator, né? Mas aí provavelmente envolve também talvez um esforço repetitivo ou um tipo de movimento errado que a pessoa faz no trabalho que está sobrecarregando aquela articulação. Vamos supor, a pessoa tem uma tendinite do ombro. Alguma coisa no dia a dia dela está causando uma sobrecarga daquele ombro que está levando a essa inflamação, né? E aí o ideal seria procurar primeiramente o ortopedista. Né? Nesses casos. E aí o ortopedista
vai começar o tratamento. Se achar necessário, ele acaba encaminhando para o anestesista especialista em dor. O mais comum é que essas dores apareçam a partir de esforços de sobrecarga, às vezes para uma pessoa sedentária, por exemplo, faz uma atividade lá por algumas horas mais pesada, que não é rotineira, e aí dá tudo isso aí. É comum isso, né? Exatamente. Até lesões mais graves de tendões, né? De ruptura de tendão, inflamação da própria articulação, que seriam as bursites e tudo mais. No meu caso aqui, a culpada foi um pé de jabuticaba, doutor. Eu fui plantar um pé de jabuticaba, fiquei 2 horas cavucando para plantar aquele pé de jabuticaba grande. E eu vou contar uma coisa pro senhor, já desde então que eu... E pior que agora tá dando jabuticaba e o passarinho vai lá e come tudo, eu não consigo comer uma. Não dá, né? Aí não. Tem mais perguntas aqui, você agora, Samara, aqui a gente vai liberar aqui o doutor. Ulisses Aparecido Ordini tá enviando um abraço. Ulisses Ordini, um grande abraço. Ordini. Ele tá dizendo que o Moisés está com 2 hérnias de disco de tanto ficar na mesma posição na cadeira do estúdio. Então, quem fica na mesma posição não deixa de ser repetitivo também, né? Correto, doutor? Quase certo que seja sim, isso, né? Sim, exatamente. Mas aí não volta aquela questão da genética, doutor? De repente há uma tendência entre os familiares no caso da hérnia de disco também? Sim, a hérnia de disco principalmente... ela tem uma ligação muito forte com a genética. Então a gente pega pacientes obesos, sedentários e que não tem nada, né? E um paciente jovem, atleta, pratica exercício físico e pode ter uma hérnia de disco. Então a hérnia de disco é um problema que tem uma ligação genética muito forte. Entendeu? Quer dizer que o Moisés, que é magrinho, tá com problema, e o Ulisses, que é mais fofinho, né, meu irmão? Ele, então, não tem. Você vê como é que é o negócio, né? Muito bem. Gente, tem alguma outra questão pendente aí? Eu quero encerrar aqui, não sem antes deixar as perguntas de ouvintes respondidas também, viu? Certo. Oi, pois não. A respeito, o Marcos, ele tá perguntando assim, ele dirige de 1 a 2 horas e sente muitas dores nas articulações, parece uma dor fina, e ele tá perguntando se os nervos estão inflamando. Já aproveitando este embalo, nós temos muitos ouvintes que passam o dia inteiro dirigindo, né? Caminhoneiros, motoristas de aplicativos, e eu gostaria de saber do doutor se tem alguma dica para esses motoristas que passam o dia inteiro sentado, que o banco do automóvel não é aquele banco confortável, né? Você teria alguma dica para os nossos ouvintes? Respondendo à primeira pergunta do paciente que tem apresentado essas dores articulares, a dor articular muda um pouquinho, né? Porque aí podem entrar outras causas reumatológicas, que são as inflamações das articulações, como as artrites. Então, o ideal seria, se a pessoa apresenta dor em várias articulações, como articulações das mãos, cotovelos, ombros, passar por uma avaliação do reumatologista para pelo menos descartar essas outras dores. São a direção, né? Acaba sendo, as orientações acabam sendo ao escritório, né? Então, tentar manter a postura o melhor possível, o mais ereta possível na direção. Então, manter a distância correta do banco ao volante, não ficar muito próximo ao volante e nem com o encosto do banco muito deitado. E, se possível, né, fazer pausas regulares. Claro, a cada 1 hora é um pouco inviável, mas pelo menos a cada 2 horas de direção, parar o veículo, descer, se alongar um pouco, aguardar aí uns 10 minutinhos para depois voltar para a direção. Retomar depois, né? Minha gente, falamos aqui de dores das mais comuns entre as pessoas, muitas vezes ocasionadas por hábitos e hábitos que são mantidos pela desinformação. Por isso que essa entrevista é muito importante para ajudar muita gente a repensar sua postura, os seus hábitos, né? E com isso ter uma saúde melhor. Como os médicos ensinam, olha, a postura correta é esta. E nós somos leigos e não sabemos. E ao saber, então começa um processo de correção que eu espero resulte num bem-estar dos nossos ouvintes, telespectadores e internautas. Porque os médicos não, esses sabem. Daí vem a minha pergunta. Médico não sente dor, doutor Vitor? Sente dor também. Vocês também, Também a gente orienta, né, o paciente, exercício físico, a importância do exercício físico, mas na correria do dia a dia, eu, pelo menos, difícil, eu não consigo encontrar tanto tempo para fazer o meu exercício. Então agora já estão começando a aparecer as dores também.
Ai, gente. Não tem jeito. Pois é, pra você. Tem muito a ver, né? No fim da história, tem muito a ver com a vida corrida que todo mundo tá levando, né? Exatamente. Tem muito a ver. Por conta da má alimentação também, né? Sim. A correria, você não almoça. E agora, nessa época de pandemia, as pessoas ficaram mais isoladas dentro de casa. Muito bom. Muita gente ganhou peso, deixou de fazer seu exercício e aí aumentaram as dores. Né? Muito bom. Gente, foi muito bacana. Doutor Vitor, sua entrevista foi muito boa. Eu acredito que as pessoas... A gente sentiu aqui que foi muito proveitosa e eu creio que entre os ouvintes, telespectadores internados, deva ter acontecido o mesmo, né? E não seria possível sem a sua contribuição, pela qual a gente agradece aí esses minutos que o senhor dedicou aqui a gente, viu, doutor Vitor? Obrigado a vocês, obrigado aos ouvintes. E lembrando, hein? Melhor tratamento para dor crônica, dor de coluna ou outras dores, atividade física e controle do peso. Muito bem. Picanha não, né? Picanha, essas coisas não. De vez em quando pode. Final de semana tá liberado, né? Os médicos nunca falam pra gente, vocês precisam comer picanha e deitar numa rede bastante. Eles não falam isso. Mas isso faz parte também, né? Senão... Aí não tem graça a vida. Eu acho que a única vez na minha vida foi um colega seu, o Dr. Kleber, porque eu tinha que testar um negócio aqui do esôfago. Para fazer o teste, eu tinha que abusar de comida pesada. Ele falou, hoje você tem que enfiar o pé na jaca, porque senão o teste depois não dá. Foi a única vez que o médico... Eu falei, mas o que, doutor? Ele falou, come picanha, come rodízio, come tudo que você comer. Foi a única vez que o médico disse isso para mim, viu? Eu fiquei feliz, mas não pode ser assim, né? Claro que não é brincadeira. Oi. Posso fazer mais uma última pergunta? Vamos lá, agilizando aí. Rapidinho. A Andrea tá perguntando pro doutor Vitor se a quiropraxia ela é bom para aliviar as dores da coluna. Como é que é o nome? A Andrea, a prática quiropraxia. Quiropraxia é bom para a coluna, doutor? Existe uma controvérsia muito grande na literatura, né, nos estudos sobre a validade da quiropraxia. Né? Nos Estados Unidos isso é muito comum, mas ao mesmo tempo existem muitas lesões que podem ser provocadas pela quiropraxia. Então, assim, não há uma contraindicação, mas ela tem que ser realizada por um profissional habilitado. Né? Agora eu vou ter que saber, o que é quiropraxia, é isso? Isso, quiropraxia. O que é isso, afinal, doutor? A quiropraxia, eu também não vou saber descrever exatamente, mas é como se fosse uma massagem, mas não é bem uma massagem, que ela vai forçar ou pressionar as articulações da coluna para tentar aliviar a pressão sobre elas, aliviar a contratura muscular ao redor, né? E com isso, teoricamente, ajudar no alívio da dor.